Jesus de Nazaré. Uma distribuição Brás Continental. Versão brasileira, Álamo, São Paulo. Para Jerusalém. O povo ficou desvairado com a chegada dele e não fizemos nada. Depois ele simplesmente expulsou os mercadores e os vendedores de animais do pátio do templo e nós não interviemos. Quantas vezes protestamos contra a vergonha de se permitir que os banqueiros pudessem negociar dentro do templo? Mas depois permitimos que ele mesmo pregasse no templo sagrado. Em nenhum momento ele reconheceu sua autoridade, Caifás, e nem se submeteu aos anciãos de Israel. Deixe-nos denunciá-lo em nome do povo de Israel. Vamos denunciá-lo! Eu não estou certo. Eu não estou certo de que tenhamos esse direito. Podemos dizer honestamente que representamos os reais pensamentos e aspirações do povo de Israel? O que está dizendo? Muitas vezes me pergunto se, como anciãos, não estamos afastados deles e de seus problemas. Como guiá-los se não sabemos o que há em seus corações? Mas sem a nossa orientação, eles estariam perdidos. O povo vai atrás de tudo que é novidade. Eles simpatizaram com esse tal Jesus, com os truques dele. Eu já pude vê-lo e assisti a uma pregação. Suas palavras chegam ao coração com muito mais força. Não há o velho ritual, as velhas fórmulas, mas uma visão nova que parece atingir as esperanças do povo. Uma mensagem de conforto, de bondade, de pureza e as virtudes da humildade. Já ouvimos tudo isso. De João Batista e centenas deles. E por que não? Essa é a riqueza de nossa religião. Ela continua sempre viva por causa de novas ideias. Esse pensamento encoraja a vida de falsos profetas. Que povo incrível somos nós. Sedentos de conhecimento, mas hipócritas com medo de mudanças. Nós dissemos que queremos ideias novas para que nossa religião seja entendida pelas gerações. Mas aí, quando aparece um profeta ardente de fé e explodindo em revelações, nós o sufocamos. Será que iremos para a história como um povo que destrói seus profetas? Mas por favor, irmãos, calma, irmãos, por favor. Olha, esse não é o momento certo para discussões filosóficas. Há problemas mais urgentes a serem considerados. Ele permite que seus seguidores o aclamem como Messias. É um impostor! É um impostor! Pedindo que os mais cultos me desculpem, há uma possibilidade que parece que ninguém aqui está querendo levar em conta. Qual é? A possibilidade de que Jesus de Nazaré possa ser, de fato, o Messias esperado por nossa gente. Um carpinteiro da Galileia. Esse homem estudou cuidadosamente as profecias e sutilmente não perde a oportunidade de se identificar com elas. Exato! Eu só sei
que, como o nosso irmão José, eu o ouvi pregar. Senti-me movido, arrancado de mim mesmo. E pareceu-me ver as coisas sob uma nova luz, ofuscante. Eu estava consciente de sinais de que Deus pode estar com ele e, através dele, conosco. Percebe o que está dizendo, mestre Nicodemos? Deixem-no falar. Escutem. Deixem que ele fale. A vinda do Messias é a essência da nossa fé. Por que não poderia vir agora? Porque sonhamos que nosso libertador será revelado com esplendor, um novo Salomão, um novo Davi. Não é permitido que Deus escolha quem ele quiser, mesmo o filho de um pobre carpinteiro de Nazaré. Mas Davi começou a vida como pastor. Quem somos nós para decidir o modo que Deus escolheria para ajudar o seu povo? Nós, grãos de areia, lixo que o vento carrega. Que Deus abra nossos olhos para a sua sabedoria. Mestre Nicodemos, eu sempre respeitei o senhor. Mas como deverei entender a sua defesa a esse homem, cuja missão parece ser dividir o nosso povo? Até esta nobre assembleia ficou desunida por causa dele. Esse Jesus de Nazaré deve ser um homem extraordinário. Mas não existe nenhum entre vocês que compreenda o real significado deste caso? Não são as palavras do Galileu que nos importam, ou esses pretensos milagres. Nem mesmo o fato de que alguns grupos o clamem como Messias chega a ser importante. O problema central deste caso é que esse homem ousa se dizer... eu mal consigo repetir isso. Esse homem ousa proclamar a si mesmo o Filho de Deus. Mestre Nicodemos, com sua grande fé e sabedoria, e você, José, o mais honesto dos homens, podem dizer-nos que do fundo dos seus corações acreditam que ele é filho de Deus, que é semelhante a Deus? Se ele não é o Filho de Deus, então quem é esse Jesus de Nazaré? O profeta. Apenas um falso profeta pode assumir os poderes de Deus e dizer a um persistente pecador: está perdoado. Só Deus pode perdoar pecados. Ao longo de nossa história, os falsos profetas têm sido a praga de Israel. Este homem, enquanto diz defender a lei, perverte nossas principais crenças. Os romanos não esperarão que encontremos a resposta. Nossa lei diz: o profeta que proclama em nome de Deus coisas que Deus não autorizou, esse profeta deve morrer. Se esse tal de Jesus é um falso profeta e um blasfemador, não é melhor que apenas um homem morra do que toda uma nação
Merece. Entretanto, com a ocupação romana, Caifás, o povo de Israel pode executar uma cabra, não um homem. Obrigado, Zerá, por nos relembrar a realidade. Então, ele deve ser acusado e considerado culpado pelos romanos. Mas, Caifás, nós ainda não o consideramos culpado e nossa lei não condena um homem antes que ele seja interrogado diante dos anciãos de Israel, não é? Não importa a gravidade da ofensa, nós simplesmente não podemos entregar um irmão aos romanos. Escutem, depois da Páscoa, deixe-me persuadir Jesus a vir até nós e explicar-nos o que tem no coração e na mente quando afirma que é o Filho de Deus. Irmão, eu concordo. Vamos interrogá-lo severamente e dar a esse Jesus de Nazaré toda a oportunidade de se defender. Não. Caifás, protelar seria perigoso. Todos nós sabemos que medidas Pilatos tomaria contra nossa gente se a agitação continuar. Zerá. Devem ir buscá-lo esta noite. Eu creio que poderia causar muito mais inquietação entre o povo se nossos guardas do templo fossem procurar por ele. Poderia ser uma longa procura por toda a cidade. Ninguém sabe onde ele e seus seguidores estão escondidos. Eles não ficam mais do que uma noite no mesmo lugar. Eu acho que sei como encontrá-lo. Zerá, não esqueça. Jesus de Nazaré é um de nossos irmãos. Judas, não consegui encontrá-lo. Você não foi visto com o mestre nos últimos dias. Onde esteve? Esteve tentando pensar. Tentando decidir o que fazer. Você me parece muito seguro do que fazer. Estava. Mas não estou mais. Estou confuso. Sempre achei que a ação política poderia resolver. Eu pensei que bastasse pensar com clareza e agir com clareza, mas temo que meu mestre não concorde comigo. Ele não precisa de minhas ideias. Diz que o coração é mais importante. Talvez esteja certo. Terei endurecido meu coração. Estarei apto a ser um dos seus discípulos. Eu estou cansado. Judas, não minta para você mesmo. A verdade é que, no fundo, você não acredita que Jesus de Nazaré seja o Messias. Há apenas um meio para saber a verdade. Você sabia disso quando veio me procurar. Deixe que Jesus passe por uma prova diante do Sinédrio. Agora é tarde. Ele não vai aceitar. Mas por quê? Há muitos membros do Conselho que admiram Jesus. Ele será julgado com justiça. Se for o Messias, Deus não o abandonará. Se não for, então você terá ajudado a salvar Israel de um falso profeta.
Estamos felizes em passar esta Páscoa com o Senhor. Eu desejava de todo o coração dividi-la com vocês. Foi por esta Páscoa que eu vim ao mundo, Pedro. Já não ficaremos mais muito tempo juntos. Vocês me procurarão, mas para onde vou, vocês não podem ir. Mestre, eu seguirei onde quer que o Senhor vá. Eu darei minha vida pelo Senhor. Pedro, esta noite mesmo, antes que o galo cante 2 vezes, você negará 3 vezes que ao menos me conhece. Oh, meu Senhor, nunca. Nunca. Nunca o negarei. Vocês perderão a fé. O pastor será ferido e as ovelhas ficarão dispersas. Mesmo que todos percam a fé, eu não perderei. Pedro. Eu já rezei por você. E quando estiver recuperado, em troca você deverá dar força aos seus irmãos. Em verdade lhes digo, um entre vocês vai me trair. Mestre, meu coração está doente. Quem irá traí-lo? Serei eu. Aquele que molhar o pão no prato quando eu molhar o meu será o traidor. Faça o que tem de ser feito, mas faça rápido. Onde é que ele vai? Eu não sei. Bendito sejais vós, Senhor, nosso Deus. Abençoaste-nos com vossas leis
e fizestes o pão brotar da terra. E agora, este não tardará a ser o pão da passagem de nossos pais da servidão para a liberdade. Esta Páscoa é hoje para vocês a passagem da servidão da morte para a liberdade da vida. Este é o pão da vida. Aquele que comer deste pão terá a vida eterna. Esse é o meu corpo. Façam isso em minha memória. E agora, este cálice não será apenas uma lembrança sagrada da aliança que Deus fez com nossos pais no Monte Sinai. Este é meu sangue. O sangue da nova aliança que deverá ser derramado de meu corpo. Não beberei de novo do fruto da videira, até o dia em que o beber com vocês, no reino de meu Pai. E agora vou lhes dar um novo mandamento: que vocês se amem um ao outro como eu amei vocês. Ninguém tem amor maior que este. Dar alguém a própria vida por um amigo. E se amar um ao outro, todos saberão que vocês são meus discípulos. Pai, chegou a hora. Glorificai o vosso Filho para que possa glorificar-vos. Guardai em vosso nome os que me destes. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que creem em mim através das palavras.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pedro! Pai, se for possível, afastai de mim esse cálice. Que seja como quereis, Pai. Não como eu quero. Esta é sua hora, Judas. A hora das sombras. Oh, mestre. Você traz seu mestre com um beijo. Aquele é o homem. Prendam. Vá por ele. Judas! O que está acontecendo? Judas, seu traidor! Não! Você o traiu! Você o traiu! Pedro, ouça-me! O único jeito para que o mestre se salve é aceitar falar com o Sinédrio. Deixem-no em paz! Soltem-no! Vamos! Vão matá-lo! Quem? Jesus! André! João! Jesus! Afaste esse canalha! Prendam todos! Será? Era a mim que procuravam. Já me acharam. Soltem-no! Levem-no! Vamos! Mestre! Obedeça! Obedeça! Volte! Mestre, eu quero mais! Fiquem aqui!
ele. Foi ele. Será? Preciso falar com o Será! Preciso falar com o Será! Ele está aí! Eles o trouxeram para cá! Quem? Jesus! Mestre Será, por favor, eu não entendo esse homem. Será onde... Onde é esse encontro com Caifás? Eu tenho que estar lá com Jesus, eu tenho! Encontro? Não há encontro. O quê? Há julgamento. O seu Jesus foi acusado de blasfêmia. Você nos foi de inestimável auxílio, Judas. Venha me procurar quando tudo terminar. Então, já viu o que queria? Então deu fora daqui. Vamos, deu fora, mexa-se. Mestre José, nós viemos procurá-lo. Esta é Marta, irmã de Lázaro. E esta é Maria, mãe de Jesus. Mestre, prenderam Jesus. Sim, eu sei. Eu fui chamado para uma reunião com os anciãos. O senhor tem tanta influência com o Sinédrio. Por favor, pode ajudá-lo. Tentarei, sabe disso. Farei o que puder. Compreendi como aquele mentiroso pode enganar tanta gente. Você era uma das que acreditavam nele, não era? Bom, admito que acreditava nele, mas todos nós acreditávamos. Agora você descobriu a verdade. Ele dizia muitas coisas. Dizia? Coisas de que eu gostava muito. E fez algumas coisas boas. Coisas boas? Eram truques do demônio. Está bem. Sabemos que ele é um mentiroso e blasfemador. Mestre, eu sinto tê-lo acordado a esta hora da noite. Mestre Nicodemos. Mestre. Caifás, não é justo que ele seja comparado, tratado como um ladrão comum. Jesus, não é nossa intenção tratá-lo como se fosse um criminoso, mas queremos esclarecer para esta Assembleia a natureza de seus ensinamentos. Que doutrina é essa que o Senhor e seus discípulos estão espalhando pela Judéia? Sempre falei publicamente, para que todos ouvissem. Eu ensinava nas sinagogas e nos templos. Nunca disse nada em segredo. Então, por que pergunta a mim? Pergunte aos que ouviram. São minhas testemunhas. Caifás, eu ouvi pregar. Eu acho que na doutrina dele não há nada que negue os princípios básicos de nossa fé. Não entendemos o significado de muitos de seus ensinamentos. Por exemplo, há testemunhas que dizem que o senhor afirma que poderia destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Ninguém poderia reconstruir o templo em 3 dias. O que ele disse deve ter algum significado simbólico. Pois eu ouvi ele dizer que poderia reconstruí-lo em 2 dias. 3 dias, 4 dias, ouviram?
As testemunhas não concordam. Como podemos lembrar todos os detalhes? Havia muita confusão que foi provocada por Jesus, mas pela qual os romanos querem nos responsabilizar. A confusão foi provocada por Barrabás. Os romanos não precisam de desculpas. Sabemos o que eles fizeram ao nosso povo. Todos nós aqui lembramos. Não faz muitos anos que aconteceu, quando mais de 1000 de nossos irmãos foram pregados aos muros de Jerusalém porque não havia patíbulos suficientes para aplacar a sede de sangue dos romanos. Nenhum de nós, estou certo, deseja entregar mais alguma vítima a Pôncio Pilatos, se o pudermos evitar. É claro que não, José. Todos nós concordamos com isso. Como Caifás disse, isso não é um julgamento. Nós saímos de nossas casas. Viemos aqui esta noite esperando que Jesus de Nazaré nos explicasse os propósitos de sua missão e ajudasse a diminuir as divisões de nossa comunidade. Irmão, sempre ouvimos dizer que veio para trazer amor e fraternidade. Peço-lhe, traga paz à nossa assembleia de hoje. Diga-me. Tem sido dito que o senhor se proclamava o Filho de Deus. Pergunto-lhe agora, em nome do Eterno, o senhor é o Messias, o Filho de Deus? Sou sim. Deve ser. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Ouve, ó Israel! O Senhor nosso Deus, o Senhor é o único. Já ouvimos bastante. Que ele seja levado diante do governador Pôncio Pilatos, em cujas mãos repousa a autoridade final para julgamento e condenação. Ele deve ser uma blasfêmia. Sim. Então, o que aconteceu com ele? Está sendo levado para Pôncio Pilatos. Todos nós sabemos como isso terminará, não é? Espere um pouco. Eu o conheço. Você estava com esse Jesus. Você é um dos seus seguidores. Não, eu não o conheço. É ele sim, veja! Eu o conheço. Ele é um dos seguidores dele. Discípulo, não o deixe fugir! Por favor. É um engano. Eu não conheço esse Jesus em que estão falando. Eu nunca ouvi falar dele. Para! E fiquem quietos! Não sabem que estão no lugar sagrado?
Você está ouvindo? Soltem Barrabás. Estão todos loucos. Deveriam estar presos aqui. Seus amigos lá fora querem a sua liberdade para que você continue cometendo os seus crimes, eu acho. Não sou um criminoso. Não deveria estar aqui com esses dois. Sou um patriota. São todos criminosos. Você não é diferente. Foi ele quem cometeu o assassinato e não eu. Foi ideia dele. Ele que me meteu nisso. Ele que é o culpado. Quando vai ser? Quando Pôncio Pilatos chegar de Cesareia para a Páscoa. Sei lá o nome disso. Escutem, vocês têm que me deixar sair daqui. Eu não fiz nada. Me escutem! Bem-vindo, governador. Bem-vindo? Viajo por uma semana e encontro a plebe protestando no meio das ruas. Você ousa me dizer ainda bem-vindo? Quem é esse Barrabás de que estou falando? É um zelote que prendemos. Seus seguidores estavam agitando o povo. Acho que o barulho deles não agitará o meu raciocínio. Olha, pegue uma centena de homens e limpe as ruas. Estou cansado. E não é para menos, governador. Governador, acontece eu estou cansado. Jerusalém está cheia de gente. Há muitos de cabeça quente no meio deles. Sim, mas vão esfriar quando vir o exemplo do que farei com esse Barrabás. Pôncio Pilatos, receio ter que perturbá-lo com mais um pequeno problema. Mais um? Sim, foi submetido a nós pelo próprio Sinédrio. Diz respeito a um certo pregador da Galileia. Quintilis, não sou interessado nos pregadores ou profetas deles. Você sabe disso. Sim, é claro que eu sei. Mas o Sinédrio, cuja cooperação tem nos sido muito útil, considera isso muito importante. Urgente até. Urgente? Urgente para quem? Sinto muito. Sinto muito. Talvez para a semana que vem. Primeiro, vamos tratar desse Barrabás. Pilatos, há uma delegação do Sinédrio esperando aí fora. Veio trazida por Zerá em pessoa. Trouxeram esse pregador, esse Jesus de Nazaré com eles. Eles querem que o senhor o julgue. Julgá-lo? Zerá em pessoa? Deve ser importante. Não. Eu não quero me envolver em discussões religiosas. Este é o relatório mensal da província, governador. Acho que seria sábio não ofendê-los desnecessariamente. Deveria vê-los. Bem, manda-os entrar. Não fique parado aí. Traga-os aqui. Lamento, Pilatos, mas acho que teremos que ir lá fora. Temos que ir lá fora? Sim, segundo o que eles acreditam, eles não podem entrar na casa de um romano. Não na Páscoa. Eles ficariam impuros. Impuros. Eu me esqueci disso. Está bem. Iremos lá. Leve-os ao pátio externo. Como pode alguém governar essa gente?
Governador, descobrimos que este homem, Jesus de Nazaré, distorce a opinião de nosso povo no relacionamento entre Deus e o Estado. Além disso, ele perverte o sentido real de nossa religião. Não estou preocupado com pessoas que infringem as leis religiosas. Minha função aqui como governador é manter a paz e aplicar a justiça romana. Sabemos disso, governador. Mas esse homem também ameaça o poder constituído. Se ele não fosse o criminoso, nós não o teríamos trazido ao senhor. Ele se autodenomina o Cristo, que significa o consagrado. Obrigado. Também sei um pouco de grego. Bem, o que mais ele fez? Falou contra o governador? Falou contra Roma? Bem, governador, diretamente não. Não, mas... Não diretamente. Então é problema de vocês. Vocês deverão julgá-lo conforme sua lei. Governador, para nós, este homem Jesus é um blasfemador. Se fôssemos uma nação com governo próprio, teríamos o direito a uma punição exata, que pela lei de Moisés é o sacrifício por blasfêmia. Ele entrou triunfalmente em Jerusalém, chamando a si mesmo de o Rei dos Judeus. Uma afirmação que rejeitamos totalmente. Rei dos Judeus. Bem, não importa o que mais ele tenha feito. Essa afirmação é traição. Verdade, certo. Falarei com ele. O Jesus de vocês. Nosso não. Então de quem? De quem? Tragam-no aqui. É esse o homem que vocês acham ser perigoso? Esse? O homem que aspira a ser um rei? Venha. Venha, venha, venha. Aí. Os líderes do Sinédrio acusam você de pregar doutrina pervertida. Bem? Eles afirmam que você se diz o rei dos judeus. Você é o rei dos judeus? Se meu reino fosse deste mundo, meus seguidores teriam lutado para impedir que eu fosse capturado. Ah, você fala de um reino? Nesse caso, você é o rei. Você é um rei? Sou. Eu nasci com desígnio. O de testemunhar a verdade. Os que podem receber a verdade ouvem minha voz. E o que é a verdade? Não, este homem não é um criminoso. É um sonhador. Leve-o embora, leve-o embora. Que seja açoitado pela justiça romana, isso lhe acordará. Sim, senhor. Governador, nós, os líderes do Sinédrio, temos o mesmo objetivo que o senhor. A administração pacífica de nossa região, para o bem do nosso povo. E por muitos anos... Chega. Não me fale no povo. Desde que eles obedeçam
Você se preocupa tanto com os filhos de Israel quanto nós com a plebe de Roma. Zera, vamos falar claramente. Por que o Sinédrio considera esse homem tão perigoso a ponto de mandar você para se assegurar de que ele será condenado? Talvez pelas mesmas razões que o senhor governador, se o conhecesse tão bem quanto nós, também o consideraria perigoso. Já chega! Ponham as roupas nele. Eu o vi quando entrou em Jerusalém como um rei. Olhem só agora! Mas ele é um rei! O rei dos judeus! Mas se ele é o rei, devemos vestir como um rei! Não se havia uma daquelas ali! Espere um pouco! Aqui está! Vamos ver como ele fica vestido com este manto! Olha só, espere um pouco. Se ele é um rei, se ele é mesmo um rei, precisa de uma coroa. Ei, majestade! Grande e poderosa majestade! Eu arranjei a coroa de um rei. Vejam isso. Majestade! Ei, majestade! É mesmo rei! Agora ele é o rei! Tibério vai ficar muito preocupado! Muito preocupado! Et homo. Observem o homem. Bem, o que tem a dizer em sua defesa agora? Fale! Quem é você? O que é você? Diga alguma coisa! Você não quer se defender? Você quer morrer? Você não percebe que eu tenho o poder de libertá-lo, de mandar crucificá-lo? Você não teria poder sobre mim se não lhe tivesse dado do alto.
Quintilhos. Não existe um velho costume de homenagem à Páscoa, onde o governador pode libertar um prisioneiro sentenciado à morte como um ato de clemência? Sim. Esse costume ainda existe. E temos 2 prisioneiros. Barrabás e Jesus. Por isso, deixe o povo decidir. Já tomei a minha decisão. O povo irá decidir. Leve-no embora. Certo. Levem Jesus. Desça até a prisão e traga Barrabás. Não o traiam. Gritem por Barrabás. Não, devemos dizer Jesus, ele é um homem justo. Quando o prenderam? Tarde, ontem à noite no jardim de Getsemane, perto de onde eu moro. Temos que estar preparados. Barrabás deve ser libertado a qualquer custo. Já espalhamos nossos homens por aí. Vocês compreenderam? Compreenderam o que estamos querendo. Encontramos-nos no templo. Sinal de sua magnanimidade e sua benevolência, nosso divino imperador decidiu que o costume de libertar um prisioneiro condenado à morte em homenagem à Páscoa de vocês deve continuar. Temos 2 prisioneiros. Jesus de Nazaré, acusado de traição por se proclamar rei dos judeus. Pode fazer um milagre agora, Jesus! Vamos ver como se sai agora, rei dos judeus! Temos que gritarem para esse falso profeta, não que se cuida. Vejam só, o rei dos judeus! O que aconteceu com ele? Chamar-se a si mesmo de rei! Outro! Barrabás, acusado de sedição e morte de um soldado romano. Barrabás! É esse o homem que chamam de rei! Barrabás! Soltem Barrabás! Ele é dos nossos! Queremos Barrabás! Por que não se livra sozinho, Jesus? Para vocês, qual dos 2 deve ser libertado? Jesus de Nazaré, culpado de se proclamar rei dos judeus? A coroa do rei dos judeus! Ou Barrabás?
Não podemos deixar. Não podemos deixar Barrabás. Sim. Os soldados descem. Pilatos, não vai soltar Barrabás. É um assassino e inimigo de Roma. É mesmo? Quem é o inimigo rei? Jesus de Nazaré, Então escrevam isto. Jesus de Nazaré é culpado de traição por se proclamar Rei dos Judeus. E sua sentença: ser crucificado. Onde está o último prisioneiro? Seu homem está aqui. Vamos. O rei dos judeus. Depressa, essa multidão me preocupa. Tome, pegue.
merdas! Não insulto! Não tenho direito de fazer isso, não! Agora vocês todos, para trás! Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Se você é o que diz, se é o Messias, por que não salva a si próprio? E a nós. Deixe-o em paz! Você não teme a Deus, nem enquanto está morrendo. Nós merecemos morrer. Nós estamos recebendo o castigo justo por nossos crimes. Mas este homem nada fez de errado. Jesus. Lembre-se de mim quando estiver entrando em seu reino. Hoje, você estará comigo no paraíso. Quem é a senhora? Ela é a mãe dele. Como é que pode provar isso? Ei! Ela é a mãe dele. Vem aqui. Quem é você? Por favor. Eu pertenço à família. Isso é verdade? É. Ela pertence à família. Está bem. Os romanos não deixarão chegar perto.
está sua mãe? Mulher. Aí está seu filho. Ele salvou aos outros. Por que não pode se salvar agora? Você está chamando o profeta Elias. Não, não está chamando o profeta Elias. Está citando as Escrituras. Até agora, pregado à cruz, ele cita as Escrituras. Até agora. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Homem das dores e conhecedor das mágoas. Ele foi oprimido e angustiado, mas ele não abriu sua boca. Ele foi trazido como um cordeiro para morrer e como uma ovelha diante do tosqueador. De fato, ele levou nossas mágoas e carregou nossas dores. E deveríamos estimá-lo ainda mais quando batido, marcado por Deus e angustiado. Mas ele foi ofendido por nossas transgressões, maltratado por nossas iniquidades. E através de suas feridas, nós nos curamos. Renascemos. Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Está consumado.
Ei, vocês aí da família, podem pegar o corpo. Um túmulo já foi providenciado por um membro proeminente de sua crença que não deseja que seu nome seja revelado. Pôncio Pilatos deu permissão antes de voltar para Cesareia. Sim. Mas você não compreende porque... Por que não? É de vital importância para nós saber onde é esse túmulo. Com todo respeito, por que é tão importante? O homem morreu. Oh, já que pergunta. Tem havido rumores de que Jesus retornaria da morte. E acredita nisso? Isso pode prevalecer nas superstições. Seus seguidores poderiam remover o corpo secretamente. E depois diriam ter testemunhado a ressurreição. Então, pode-se vigiar o túmulo? Não há nada que os impeça de ficar vigiando. Não há nada. Mas precisa ser realizado por vocês, romanos. Por quê? Se usarmos nossos guardas do templo, os discípulos diriam que ele ressuscitou, mas que os inimigos negam. Que espécie de pessoas são os senhores, se posso perguntar? A morte dele não foi suficiente? Eu creio que o seu governador, se estivesse aqui, concordaria comigo quando eu digo que esse Jesus pode ser mais perigoso agora que está morto. Portanto, eu ficaria agradecido se pudesse ajeitar as coisas. Muito bem. Nesse caso, será colocada a guarda romana. Ei, parem! Quem são vocês? Aonde estão indo? Somos a família de Jesus de Nazaré, que repousa aqui.
O que querem? Entrar no túmulo. Por quê? Ungir o corpo. Trouxe linho fresco, ervas, especiarias. É nosso costume. Por que não fizeram isso quando o trouxeram para cá? O sabá começou. Não podíamos comprá-las. O que você acha? São apenas 3 mulheres. Pode deixar. Acho que não há problema, então. Vão precisar de um exército para tirar a pedra. Então vamos juntos. Mas precisaremos de ajuda. Ei, Lentulus! Acorde! Venha com a gente! Marcos, vigie a ponte. Aqueles sacerdotes ainda estão por aí. Não vejo a hora de sair desse lugar e voltar para Roma. Para onde estão indo? Por que procuram a vida no meio da morte? Jesus não está aqui. Jesus não está aqui. Tem certeza? Eu juro por Júpiter e Hércules e Marte. Sei. Vocês estiveram acordados a noite toda e não se mexeram de lá. Isso mesmo. Tínhamos ordens estritas. Ninguém perto do túmulo. E aqueles sacerdotes judeus ficaram o tempo todo lá. Bem, então quem moveu a pedra? Quem é? Eu, Felipe. Alguém seguiu você? Não. Tem certeza? É claro que eu tenho. Ainda estão procurando por nós. Em todos os cantos se vê guardas do templo e soldados romanos. Já não temos segurança aqui. Precisamos ir para outro lugar. Mas para onde podemos ir? Eu gostaria de ir para Galileia. Pedro. Diga-nos, o que faremos? Devemos fazer o que o mestre gostaria. O mestre morreu, Pedro. Você disse que não foi seguido. E não fui. Madalena. Pedro. Todos vocês. Eu vi. Viu quem? O mestre. Viu o mestre? Ele ressuscitou. Eu vi o mestre. Esta manhã, fomos à sepultura e lá estava um homem e um rapazinho. E ele me disse: por que procuram a vida no meio da morte? Jesus não está aqui. Depois fomos à sepultura e a pedra estava virada. O túmulo estava vazio. Procuramos por ele. Ele não estava lá. O corpo do mestre não estava lá. Terá sido roubado? Não. Deixe-me falar. Quando estávamos saindo do cemitério, eu vi um outro homem.
ele viu como estávamos perturbadas. Então, ele disse: mulher, por que chora? E aí disse o meu nome: Madalena. Madalena. E foi nesse instante que eu vi. Era Jesus. Então eu caí de joelhos e tentei segurá-lo. Não me segure. Porque eu ainda não subi para o meu pai, ele disse. Mas procure meus irmãos e conte-lhes. Vocês não acreditam? Vocês não acreditam em mim? Estou dizendo que o vi. Era nosso Senhor. Madalena, Madalena. João. Oh, João. Você não crê em mim. Você... Madalena, está cansada. Por favor, vá descansar. Eu vi, João. Eu vi. Fantasias femininas. Fantasias. A morte dele foi uma fantasia. Eu o vi morrer. Eu estava lá e chorei aos pés dele. Por que ele não apareceria para mim? Ele ressuscitou. Ele pediu para lhes contar. E eu fiz isso. Não acreditariam nela. Nem quando o mestre ressuscitou a filha de Jairo, vocês acreditaram. O que quer dizer? Acredita na história dela? Bem, quantos de vocês acreditam? Você, André? Você, Tiago? E você, Mateus, o que é que diz? Você, Pedro? Acredito. Mas como pode? Porque ele disse isso. Porque ele quis que fosse assim. Porque ele quis que acontecesse. Como aconteceu. E eu sempre acreditei nele. Mas Pedro, você o negou, lembra? Você o negou 3 vezes! Sim! Eu o neguei porque fui um covarde. Somos todos covardes. Acusamos a Judas de ser traidor, mas nós todos o traímos. Nós todos o abandonamos. Pelo menos nossos irmãos do Sinédrio que o condenaram não o conheciam. Os romanos não o conheciam. Mas nós comemos com ele. Nós vivemos com ele. Sabíamos que ele era o Cristo. E assim mesmo traímos. Irmãos, vocês não percebem? Tomé.
Pergunta se eu creio que ele ressuscitou. Sim, eu creio. Eu sei do fundo do coração. Ele não nos abandonará. Sei do fundo do coração que ele perdoou a mim. A nós. Perdoa a todos. Era isso mesmo que eu temia. Os discípulos devem ter vindo à noite, tirado a pedra e levado o corpo. É possível. Pus guardas aqui como o senhor pediu. Os sacerdotes também estavam aqui. Estava escrito: o Filho do Homem sofrerá, e no terceiro dia vai levantar-se dentre os mortos para subir aos céus. Vocês são minhas testemunhas. Agora meu Pai nos céus está reconciliado com o mundo. Ele me mandou. E eu estou mandando vocês. Recebam o Espírito Santo. Vão como cordeiros entre lobos. Façam discípulos em todas as nações. Batizem-nos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensine o Evangelho e os mandamentos que eu lhes dei. Agora, eu vou deixar novamente o mundo. E vou para o Pai. Oh, Senhor, fique conosco. A noite está caindo. E o dia quase acabou. Não tenha medo. Estarei com vocês até o final. O final dos tempos. Participaram da dublagem deste filme: Renato Márcio, Thelma Lúcia, J.C. Guerra, Judy Teixeira, Araquém Saldanha, Nair Silva, Raimundo Duprá, Nábia Issa, Borges de Barros, Beatriz Fáquer, Mário Jorge, Noeli Mendes, Orlando Vigiani, Maximira Figueiredo, Gastão Malta, Sônia Moreira, Gilberto Baroli, Gilmar Anagi, Paulo Ivo, Marli Marcel, Felipe Dinardo, Antônio Cardoso, Muibo Curi, Renato Restier, Ézio Ramos, Drauzio de Oliveira, Valdir Bey e Edgar Garcia. Direção de dublagem de Líbero Miguel.